Olá pessoal, vamos para mais um vídeo falando sobre osteoporose, sarcopenia, o que isso representa na nossa vida. Vamos prevenir hoje para chegar lá na frente muito bem. E para quem está lá na frente já, também tem dicas poderosas para você se manter com qualidade de vida. Eu sou Larissa Gonçalves, sou médica e estou aqui para falar sobre estilo de vida, qualidade de vida, autoestima. Meu maior desejo é que você se ame, que seja feliz consigo mesma, porque a boa autoestima é estar bem consigo mesmo. Se inscreva no canal, dê seu like, vamos viver com saúde, mente e espírito integrado, qualidade de vida, bem viver. Pessoas felizes espalham felicidade, pessoas curadas espalham cura. Vamos fazer parte dessa corrente do bem e vamos espalhar felicidade. O mundo aí fora está complicado de viver, mas nós, com fé, com amor, temos que ter sabedoria para ter cada dia um dia pleno, cheio de alegria e de felicidade. O que a sarcopenia e a osteoporose pode fazer com a sua saúde? Elas são doenças que aparecem com o envelhecimento. Infelizmente, o nosso corpo tem um prazo de validade. Eu e você sabemos disso e nós temos que tentar prolongar esse prazo, fazer com que nós vivamos melhores, mais dias e dias mais felizes e com excelência. Então, para isso, nós temos que entender o que é a sarcopenia e o que é a osteoporose. A sarcopenia, você procura aí no meu canal, porque eu já tenho um vídeo sobre isso. Hoje eu quero me deter falando sobre osteoporose. Ao longo da vida, o nosso corpo ele é maravilhoso, ele vai sendo preparado para a gente poder passar todas as fases, tá? Então, nós nascemos, crescemos, vamos para a fase adulta e, infelizmente, nós temos um declínio, né, para o desfecho final, que nós temos que tentar prolongar o máximo. Então, a osteoporose, ela é uma doença que ela começa a partir dos 30, 40 anos, a pessoa já pode ter osteoporose. Nosso corpo, ele faz um estoque até uma certa idade. Essa idade que eu falo, 30, 40 anos, é uma faixa etária para a gente poder tentar ter uma noção de tempo, porque a gente sabe que a idade cronológica é diferente da idade biológica, mas eu como médica aqui, para poder situar vocês em tempo e espaço, eu tenho que falar mais ou menos uma década para vocês entenderem onde é que começa o problema. Então, por isso que desde a infância a gente precisa se alimentar bem, a gente precisa fazer exercício, a gente tem que ter uma certa carga de nutrientes para poder fazer um estoque para a vida adulta e a partir disso o organismo entra em depressão, então vai diminuindo. O nosso osso, ele é um órgão excepcional, como todos os outros do nosso organismo. A função dele é a de manter o nosso esqueleto ativo, o sistema ósseo-muscular. Então, ele tem a função de proteger o nosso organismo e de manter o nosso esqueleto, a gente, né, a coluna ereta, para nós podermos deambularmos, caminharmos, fazer as atividades diárias, mas ele tem também uma atividade de reserva óssea. Então, até um certo período da vida, que chega em torno de 30, 40 anos, a maioria da literatura fala por volta de 30 anos, nós temos a matriz óssea, que tem os osteoblastos, que são as células que fazem a produção do osso, e os osteoclastos, que são as que reabsorvem. Então, agora mesmo, quando eu estou aqui sentada, conversando com vocês, e vocês estão aí me ouvindo, o nosso organismo está funcionando, o nosso intestino está trabalhando, o nosso coração está batendo, o nosso osso está fazendo uma remodelação óssea. Ele pega os cálcio, fósforo, magnésio, e ele faz uma matriz óssea. Então, ele vai estar sempre em remodelação. Ele produz lá dentro a matriz óssea, depois os osteoclastos vão lá e trocam. A cada mais ou menos 3 meses existe uma troca do substrato ósseo. Tá? E por que é importante a gente saber isso? Com o passar do tempo, até os 30 anos, a função dos osteoblastos é produzir mais matriz e a de osteoclastos é
remodelar, diminuir a matriz. Então, um aumenta a produção da matriz óssea e o outro vai lá e diminui a matriz óssea. Por volta dos 30 anos, ocorre o inverso. A produção dos osteoblastos diminui, ou seja, não há produção de matriz óssea, há uma diminuição na produção da matriz óssea e um aumento da degradação. Então, os osteoclastos aumentam e os osteoblastos diminuem. E essa reabsorção óssea começa a ser mais efetiva a partir dos 30 anos. Então, o organismo está lá produzindo. Se você não faz exercício, se você não tem uma alimentação equilibrada, você vai ter uma perda muito grande com o passar do tempo. Então, existe um exame que chama densitometria óssea, que ele é importante ser feito para a gente poder ter um panorama da nossa estrutura óssea, da nossa matriz óssea. Por exemplo, se eu não tenho uma alimentação rica em cálcio, tá? E o cálcio, ele serve tanto para fazer ser estocado lá dentro do osso, para fazer a remodelação óssea, como em vários órgãos do organismo. Por exemplo, o meu cérebro precisa de cálcio para os impulsos elétricos, para fazer as sinapses. O meu intestino, os músculos. Então, o cálcio ele é importante em várias ações do nosso organismo. Se a gente não se alimenta, o organismo entende como uma depressão e ele vai tirar cálcio dos órgãos para poder repor para outro. Por exemplo, se o meu cérebro, nós temos órgãos que são mais importantes, eles são de funcionalidade, todos são importantes, mas são órgãos que o nosso organismo tenta manter primeiro para manter a nossa vida, que é o cérebro, o coração e o fígado. São órgãos nobres, tá? Então eles têm que ser mantidos vivos. Se o cérebro entender que está com pouco cálcio, ele vai lá, dá o impulso elétrico, manda para o cérebro, manda lá para o nosso corpo, e o cálcio que está lá no osso sai lá do osso e vai lá para o cérebro. Então, nós temos que ter o nosso estoque de vitaminas, de sais minerais, sempre em reposição, para não ser retirado de um órgão para colocar em outro, tá? Então, isso é muito importante a gente ter um equilíbrio. O nosso organismo ele é muito sábio, a gente não pode nem ter nada em excesso, senão nós temos problema, e também nada faltando. Então, nós temos que ter um equilíbrio. Por isso que é importante fazer a densitometria óssea, fazer a dosagem dos minerais e vitaminas que a gente precisa para saber repor o que está faltando. Então, por exemplo, lá com 50, 60 anos, começa a ter uma dor nas costas, que é uma dor nas costas que não passa. Também pode ser causada pela osteoporose. Então, uma má absorção do intestino, um problema de disbiose, teu intestino não está funcionando. Você está ingerindo cálcio, ingerindo vitaminas, mas está tendo diarreia, está tendo várias alterações dentro do intestino que não faz a absorção dentro do estômago, do intestino, do cálcio, nós vamos ter problema. Então, o nosso organismo, ele é uma orquestra sinfônica, ele é maravilhoso, é tudo no equilíbrio, ele vai e volta, ele tem a sua autonomia e ele é muito importante. Então, nós temos que saber o que o nosso organismo está faltando. E para a gente saber isso, tem que consultar um médico, fazer a densitometria óssea e fazer os exames laboratoriais para poder chegar a uma conclusão e ver o que seu organismo está sendo necessitado. Então, a osteoporose, se o cálcio, se a remodelação, se a ação dos osteoclastos é mais efetiva nos ossos a partir dos 30 anos, e nós não temos como repor essa matriz óssea, o envelhecimento causa fraqueza. Então, as pessoas podem ter fraturas, pode ter diminuição da altura. Tu vê que alguns velhinhos começam a ficar encurvadinho, então, porque as vértebras começam a colar e começa a ter uma diminuição do substrato, das cartilagens, e também a osteoporose faz isso. Então, para a gente poder ter uma qualidade de vida, a gente envelhecer com saúde, nós precisamos preservar a nossa massa muscular e precisamos preservar também o nosso osso, tá? Então, vamos evitar a sarcopenia, vamos evitar a osteoporose,
e vamos ter qualidade de vida. Importante, se você já tem 70, 80 anos, fazer a densitometria óssea e vamos repor os minerais. A atividade física de impacto na juventude faz com que haja acúmulo de cálcio e dessa matriz óssea. Então, por isso que a atividade física também é importante, quando é jovem, quando é adulto e quando é mais idoso, para que essas funções do organismo sejam mantidas. Meu desejo aqui é que você fique bem, que tenha uma excelente vida, que todos os dias você possa ter estímulo e seja feliz. Inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com quem você ama e até o próximo vídeo.